Boa noite, gente. Pra mim, boa noite. Pra vocês, eu não sei. Então, é o primeiro vídeo que a gente faz aqui nesse espaço. Normalmente eu faço no Instagram, mas aí meus vídeos têm 12, 10, 13 minutos. E eu tenho que cortar muito pra ele chegar a isso. E aí eu tive que tomar uma decisão. Eu corto muito mais os meus vídeos e faço conteúdo mais enxuto. Ou vem pra cá que eu posso falar livremente. E me escuta quem quer, como sempre. Então, eu preferi vir pra esse lugar, até por um movimento de afastamento do Instagram, de redução do Instagram, né? Enfim, que eu acho que tá chegando no limite. Talvez vocês ouçam por aí fogos, cachorro, igreja. Mas aí tudo bem, né? Fiquem comigo aqui, fiquem com a tia. Quero falar sobre Caim, que foi a nossa leitura desse mês, né? A leitura da minha seleção de 13 livros que eu fiz para 2025. Mas antes, eu queria falar sobre a Virginia Woolf. Foi o primeiro livro que eu li dela, Mr. Dalloway. Demorei muito para entrar na leitura, para conseguir entender a lógica do livro, né? É um livro que tem uma lógica própria. E eu só consegui entrar na lógica do livro quando eu me desprendi, né? Falei, olha só, não tem sentido, para de querer ficar dando sentido para tudo, para de querer que fique do jeito costuradinho que você está acostumada. Não é assim, sabe? Se desprende e vai, viaja com ela. Bem parecido com o movimento da clínica, né? O Lacan fala que o que a gente busca é um não sentido, então... Mas não, faz sentido, tá? Faz sentido sim. Só que se a gente ficar muito rígido no padrão de escrita, no que a gente está acostumado, a gente não acompanha o que ela está querendo dizer e o modo dela escrever. O que a Virginia faz aqui? Tem vários personagens e eu achei legal, assim, porque nessa capa não vai dar pra ver, eu acho. Se vocês perceberem, ela tá com um buquê de flores e cada florzinha tem um olho diferente. Eu achei isso o máximo, porque eu não sei quem fez essa capa. Seria até interessante saber. Eu achei isso o máximo porque é bem isso, assim, né? Tem a visão de várias pessoas, tem diversas vozes, tem muitas vozes, assim. Eu acho que eu fiz uma leitura muito superficial dele, mas eu não queria abandonar, eu queria terminar porque eu achei a história muito linda e ele me pegou em alguns pontos, assim. Mas com certeza eu vou precisar reler para resgatar algumas nuances que eu perdi porque eu li corrida, assim, li na corrida da vida, tô nesse momento, né? Esse livro não aceita muito bem isso, assim, eu acho que é um livro que você precisa ter um pouco mais de tempo para ler, na minha opinião. Então eu li ele bem por cima, não li ele profundamente, mas mesmo assim ele me tocou bastante em muitos pontos e eu queria trazer isso aqui, né? Você consegue ver esses personagens com uma profundidade, assim, que é muito incrível. Por exemplo, tem o Peter e a Dalloway, e a Clarissa Dalloway, que é a protagonista desse livro. E eles têm uma história juntos,
né? Eles viveram muitas coisas juntos, eles cresceram juntos, enfim, ele é apaixonado por ela, mas ele não admite isso tão cedo. Acho que no final do livro ele finalmente admite isso, que ele é apaixonado por ela. E ele conhece ela profundamente, né? Mas ela também conhece ele profundamente. E aí tem narrativas assim, ela com os pensamentos dela dizendo, o Peter me critica muito, eu tenho certeza que ele está pensando isso sobre mim. E aí daqui a pouco a Virginia vai narrar o pensamento do Peter e o Peter realmente está criticando ela e pensando isso sobre ela, isso que ela achou que ele estava pensando. Então tem essas coisas que estão dentro de cada um, pensar que um pensa sobre o outro e que não são ditas, que estão ali no ar, mas que a gente fica sabendo porque a Virginia vai privilegiar a gente com isso, assim, né? A Clarissa vai dar uma grande festa na casa dela, então esse livro vai narrar um dia da vida dela. Para mim, é um livro sobre envelhecimento, assim, sobre envelhecimento, sobre amadurecimento e sobre os caminhos que a vida toma por causa das nossas escolhas e os ICs que ficam, sabe, né? Então, Clarissa tem isso. Ela casa com uma pessoa, mas ela sempre pensa, e se eu casasse com outro, com esse outro, que é o Peter, né? E se fosse com outro, como é que seria a minha vida? Ela não é tão feliz no casamento dela com o marido dela, que é um cara que não demonstra, ele é bem travado, ele não demonstra que ama, ele não demonstra atenção, ele não fala, né? Não é um cara que fala que ama, e o Peter já não, o Peter fala, chora e tal. Então ela fica sempre nesses ICs, né? E eu sei lá, eu percebo que tem uma solidão na Clarissa, ao mesmo tempo que tem uma coisa, enfim, ela tem uma coisa muito do feminino, assim, que eu acho muito bonito, né? Me encanta, me cativa nessa personagem, mas ela tem uma solidão muito grande. E tem uma outra personagem, que é a vizinha dela, que é uma mulher idosa e solitária, que ela observa pela janela da casa dela. E eu achei muito bonito, assim, achei muito bonito a maneira como ela... Achei muito bonita a maneira como a Clarice passou a se ver no futuro, ao ver aquela mulher sozinha, com os rituais dela, idosa, de cabelos brancos, enfim, achei muito bonito isso. Como esses personagens vão envelhecendo e das consequências das escolhas que essas pessoas vão fazendo, mais das consequências do contexto histórico, por exemplo, né? Então a gente tem um personagem que tem um destino trágico e foi super difícil ler a história dele. Muito jovem e ele desenvolve traumas por causa da guerra, ele foi pra guerra, enfim. E isso afeta completamente a vida da esposa dele, isso afeta completamente a vida dele, e os médicos não sabem tratar, ele tem um péssimo atendimento, uma péssima assistência. Então, assim, também tem os impactos das nossas escolhas, os ICs que ficam quando você chega lá na frente, mas ao mesmo tempo tem todo esse impacto do contexto social, das exigências da vida, do que a vida exigiu também de cada um, né? Como é que o tempo faz uma pessoa que na juventude, por exemplo, era completamente nem aí pra opinião de ninguém, a ponto de sair correndo pelada pela rua, sabe, pela casa, naquele tempo em que tinha essa coisa do pudor e tal, e aí em um outro momento, bem mais adulta, essa mulher tá casada e com tantos filhos e se orgulhando disso, assim, né? Então, sei lá, também me trouxe uma perspectiva de tipo assim, nossa, ainda tem tanta coisa pra viver. E lá na frente eu vou olhar para trás também e observar tudo que eu escolhi, tudo que eu construí. E isso também te faz pensar nas suas escolhas de agora, né? Será que essas são as escolhas que eu quero mesmo? Enfim, por isso que eu quis trazer. Eu acho que ele me trouxe muitas reflexões sobre a minha vida, assim, sobre a minha posição subjetiva, ainda que eu tenha lido ele às pressas. Mas eu acho que é uma leitura que vale muito a pena se você tiver tempo, se você tiver paciência. E se não for um primeiro livro, assim, se for um primeiro livro eu não recomendo não. Sinceramente, porque ele é bem complicadinho.
desaparecida por alguma coisa criminal, ou seja, ela não tinha desaparecido por conta própria. E no dia 9... Depois de Caim, eu acho que Saramago se consagra pra mim como um dos melhores autores que eu já li. Se não o melhor, assim, sinceramente. O que esse homem escreve é um negócio absurdo, assim, absurdo. É como se ele estivesse conversando com você. É um livro muito curto, tem menos de 200 páginas, tá? Essa característica de não ter parágrafo, é tudo reto, bem corrido. Se você já leu outros livros do Saramago, ou se você leu Mr. Dalloway, esse livro vai ser tranquilo para você. Agora, se você nunca leu um livro nesse estilo, talvez você fique perdido, porque o jeito que ele usa as pontuações é diferente. Ele tem uma lógica própria também. Ele tem a lógica dele e você que lute para entender o que ele está querendo dizer aqui. Para mim fluiu, assim, foi uma leitura que fluiu. Muito porque eu já tinha lido As Intermitências da Morte, já tinha contato com a escrita dele. Ri demais, ele é muito bem humorado, ele já mostrou esse bom humor nas Intermitências da Morte, e aqui isso se mantém, assim. Mas ele é muito crítico, né? E aqui ele faz essa crítica de um jeito que eu digo assim, acho um livro válido para todos. Porém, se a sua fé é cristã, e aí quando eu digo fé cristã, seja qual for a fé cristã, se você for católico, se você for adventista, se você for evangélico, não importa. Se você tem uma fé cristã e se você acredita que a Bíblia é um livro que baseia a sua vida, se isso é muito precioso para você, muito importante para você, e se te machuca questionar isso, talvez não seja a melhor leitura, porque ele vai fazer críticas às escrituras, assim, né? Eu não sei nem se às escrituras, acho que ele vai fazer críticas a Deus, né? Ao Deus das escrituras. Então ele vai pegar esse Deus que é onipotente, que é onipresente, que é o todo-poderoso, e ele vai fazer um furo nesse Deus, assim, né? Se torna um Deus impotente, um Deus que não está presente em todos os momentos e um Deus que não vê tudo, não observa tudo, que inclusive vai ter encontros com esse personagem principal, que é Caim, em diferentes momentos da narrativa, e Deus não vai reconhecer ele. Ele vai falar, nossa, Caim, quanto tempo que eu não te vejo? É Caim, não, você me viu sim, só que eu estava disfarçado, você não me reconheceu. Eu acho que é sempre importante que a gente questione as coisas, nem que seja para ler e discordar, porque o que ele está colocando aqui é a opinião dele. Acho que é importante dizer isso, né? Eu acho que o que o Saramago está colocando aqui é a opinião dele sobre Deus, né? Saramago era ateu, ele é português, então foi criado num ambiente religioso, numa família religiosa, né, no contexto católico. E aqui ele traz essa crítica a esse contexto que ele cresceu e que talvez tenha sido imposto a ele, né? Acho que aqui ele diz assim, olha, não importa o que vocês tentem me dizer, o que vocês tentem me convencer, eu conheço tudo, porque ele demonstra que ele conhece muito aqui, tipo assim, é um conhecimento das escrituras muito profundo, a ponto dele navegar pelo texto bíblico e fazer uma releitura. Sei de tudo que vocês estão falando, conheço o que vocês estão falando, porém, não concordo, minha posição sobre Deus é essa. É a posição de Saramago. Então, assim, né? Ninguém precisa ler isso aqui e dizer que é uma verdade absoluta. Acho que não é essa a proposta, tá? Se você conhece a Bíblia, as histórias da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, pelo motivo que for, você vai se aproveitar muito desse livro, porque você vai saber do que ele está falando, assim. Se você tiver interesse, se você quiser, eu recomendo que você venha aqui, leia e vá lá no texto bíblico para poder ver a versão da Bíblia. A Bíblia traz uma versão dos fatos e o Saramago faz uma releitura. Uma releitura muito engraçada. Muito engraçada, muito debochada, muito irônica e bem crítica. Mas assim, eu adorei o livro, gente. Muito divertido. Eu tô dizendo dos personagens de Saramago, não tô dizendo dos personagens bíblicos, porque eu acho que são pessoas completamente diferentes. Enfim, ele começa falando a partir do Jardim do Éden, e aí ele chega em Caim e Abel. Caim era o irmão mais velho, era o filho mais velho de Adão e Eva, enquanto Abel era o filho mais novo. E Caim trabalhava com a terra, ele arava a terra, e o Abel criava rebanho. E aí chega um momento
que os dois vão fazer sacrifício para Deus, mas Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. E Caim fica muito chateado sem conseguir entender. Como assim? Esse cara não aceitou minha oferta, aceitou a oferta de Abel, o que eu fiz? E eles fizeram de novo e a mesma coisa, né? Aceitou de Abel e não aceitou de Caim. E Caim ficou muito chateado. E aí o Saramago vai dizer, não é a Bíblia que vai dizer, é o Saramago vai dizer que o Abel era insuportável. O Abel enchia o saco do irmão dele, enchia o saco de Caim, ficava caçoando dele, se gabando, porque ele era o favorito de Deus, e não sei o que lá. Até que Caim se irrita, e aí arma uma emboscada pro irmão e mata ele lá, e deixa ele morto lá no meio do terreno. E aí Deus pergunta pra Caim, cadê seu irmão? E ele fala, eu sou por acaso guarda-costas do meu irmão? Enfim, e aí ele tem um desentendimento com Deus ali. E aí ele fica chateado com Deus, ele fala, olha, eu matei meu irmão, mas a culpa é sua, porque você não aceitou a minha oferta. A culpa é sua porque você não aceitou e você deu munição para ele ficar, né, caçando de mim. E aí Deus, de acordo com o Saramago, meio que considera isso realmente, tipo assim, realmente eu não aceitei e eu abri brecha para isso. E Deus faz um acordo com Caim. Caim iria peregrinar livre, solto pela terra. Não ia ter casa, não ia ter família, não ia ter uma vida estável, ele seria um peregrino. E aí Caim falou, olha, mas as pessoas vão saber que eu matei meu irmão, e aí vão me matar também. E aí Deus faz uma marca na testa de Caim, e isso fica como um sinal de que ele não poderia ser morto. Caim não pode ser morto, tem pessoas que tentam matar ele e não conseguem, falham miseravelmente, inclusive é super engraçado também. E com essa maldição que ele recebe de ser peregrino pelo mundo, ele também ganha como um efeito colateral. E aí aparece no livro como uma coisa que sai do controle de Deus. Deus não fez isso de propósito, Deus não queria fazer. É isso, né? É um Deus furado. Esse Deus que é furado, que algumas coisas acontecem mesmo sem a vontade dele. Para além dele viajar pela terra, ele viaja pelo tempo. E é a partir dessas viagens, dessas peregrinações de Caim, pela terra no tempo, em tempos diferentes, ele vê várias histórias que são narradas na Bíblia. Então, tem a Torre de Babel, tem Abraão, quando Abraão vai sacrificar Isaac, tem a queda das muralhas de Jericó, tô tentando aqui resgatar. E ele vai fazer releituras dessas histórias. Vai fazer releituras para dar a perspectiva dele. Chega um momento que ele vai lá para Jó, né? Deus permite que todos os filhos de Jó sejam mortos. E depois os filhos, a gente vê na Bíblia que os filhos são restituídos o dobro, na história também. E aí o que Caim diz é o seguinte, não interessa se você dobrou a quantidade de filhos. Os novos filhos não substituem os mortos, os perdidos, o que foi vivido com os outros. Isso é uma lógica muito humana, né? Não é uma lógica quantitativa. Então, Deus funcionaria por uma outra lógica e faltaria essa sensibilidade para com os seres humanos. Como eu falei, assim, você não precisa concordar com isso. Mas é a visão que ele está trazendo aqui. O que eu achei muito interessante nesse livro é sobre a relação, assim, que o homem vai construindo com a linguagem. Por exemplo, lá no princípio, entre Adão e Eva. E aí ele fala assim, olha, tudo bem, lá eles não tinham linguagem desenvolvida. Então, provavelmente, eles não falaram assim. Mas era isso que estava ali. Tipo assim, isso estava no ar, ainda que não existissem as palavras para se dizer. Mas eu tenho as palavras para dizer hoje e eu vou dizer com todas as palavras porque eu tenho e posso usá-las. Não é só Deus que aparece como esse cara furado, né? Essa pessoa, esse Deus furado. Os homens são muito furados nesse livro, os homens são fracos, assim, e as mulheres dominam. E aí eu quero até ler uma parte aqui, que eu li pro meu esposo, ele morreu de rir. E eu também morri de rir, porque é muito engraçado. O contexto é o seguinte, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, e aí eles estão passando fome fora do Jardim do Éden, porque a terra toda era seca, era um deserto. E aí a Eva dá essa ideia de eles voltarem para o jardim e pedirem para o querubim, que estava, quando eles são expulsos, foi posto um querubim em torno da árvore da verdade, nos portões do jardim, alguma coisa assim. Então eles não poderiam entrar. E aí a Eva fala assim, a gente tem que voltar, a gente tem que pedir para esse querubim deixar a gente entrar, porque não é possível Deus ter que dar uma resposta para ele, a gente não pode ficar aqui morrendo de fome. E aí Adão meio que é contra isso, né? Adão fala para ela, Eva, e se não conseguires? E aí Eva diz, se não conseguir, não terei perdido mais que os passos para lá e para cá, e as palavras que disser o querubim. Respondeu ela, pois sim, aí é o Adão falando aqui, mas iremos ter problemas se o querubim for denunciar ao Senhor. Mais problemas que estes que temos agora, isso aqui é Eva falando, sem modo de ganhar a vida, sem comida para levar à boca, sem um teto seguro, nem roupas dignas desse nome. Não vejo que problemas nos possam advir mais.
O Senhor já nos castigou, expulsando-nos do jardim do Éden. Pior do que isto, não imagino que poderá ser. E aí Adão diz: sobre o que o Senhor possa ou não possa, não sabemos nada. E aí Eva diz: se é assim, teremos de o forçar a explicar-se. E a primeira coisa que deverá dizer-nos é a razão por que nos fez e com que fim. E aí Adão diz: estás louca? E aí ela diz: melhor louca que medrosa. Não me faltes ao respeito, gritou Adão, enfurecido. Eu não tenho medo, não sou medroso. E aí ela disse: eu também não. Portanto, estamos quites. Não há mais que discutir. Mas não te esqueças de que quem manda aqui sou eu. Isso aqui é Adão. E aí Eva diz: sim, foi o Senhor que disse. Concordou Eva e fez cara de quem não havia dito nada. E aí vai passando assim, e aí tem um outro trechinho aqui bem adiante que fala sobre como Eva se sente, né, nessas discussões com o marido. E ela fala assim: era como se dentro de si habitasse uma outra mulher, com nula dependência do Senhor ou de um esposo por ele designado. Uma fêmea que decidira finalmente fazer uso total da língua e da linguagem que o dito Senhor, por assim dizer, lhe havia metido pela boca abaixo. Então, assim, tem esse lugar da mulher, assim, muito poderosa. Também tem uma mulher que Caim vai se envolver, que é uma mulher muito poderosa, que tem um homem muito impotente do lado, assim, no caso ela que manda em tudo. Então, assim, tem essa posição das mulheres como as mulheres, que eu acho que é para contrapor também com a Bíblia, né? Porque na Bíblia o homem é o cabeça, né? Na Bíblia o homem está em proeminência, e aqui são as mulheres que estão nesse lugar. O livro vai correndo nessas peregrinações de Caim pelo tempo, então a gente vai vendo isso, a relação do homem com Deus no decorrer dos séculos, até que chega um momento que ele fica de saco cheio, assim. E ele faz uma coisa ali na briga pessoal que ele tem com Deus, porque é isso, eles têm um relacionamento pessoal, Caim e Deus, e aí você não entende se eles são amigos ou se eles são inimigos, fica essa coisa no ar também. E o livro acaba de um jeito que é o seguinte: você acaba com aquela sensação de que eles ainda estão em guerra, né? Caim e Deus continuam em guerra até hoje. Então, para mim, assim, acaba retratando a história da humanidade com Deus, como se a humanidade e Deus estivessem em guerra até hoje. Então, para mim, Caim, Saramago coloca um personagem que é o protótipo do homem, né, do ser humano, na sua relação com Deus, esse Deus cristão. Enfim, eu acho que esse livro pode causar muitas coisas. Em mim, e é isso, eu vou dizer da minha experiência, eu achei super engraçado, muito divertido. A escrita dele é impecável, assim. No Saramago, ele tá no meu top 5, assim, né? É porque eu fico meio receosa de colocar ele no primeiro lugar, mas eu acho que ele tá. Eu gosto muito do Saramago, muito, assim. Acho que a posição do Caim é uma posição muito histérica, né? De furar essa pessoa, esse grande outro, assim. Ele vai furar mesmo, assim. Ele mostra o furo, ele aponta pra falha, aponta pro furo o tempo inteiro, mas tem uma coisa que me incomodou um pouco, assim. O Caim, eu sinto que falta pra ele assumir um pouco a rédea da vida dele. E ele faz isso. Ele recebe essa maldição de ser um peregrino pela terra e tal. Isso é uma maldição. Mas chega um momento que ele tem um filho, enfim, ele conhece uma mulher que ele se apaixona por ele. Assim, essa mulher pergunta pra ele: se você tivesse a oportunidade de não ser peregrino, o que você faria? E ele diz: eu teria uma vida como as pessoas dizem normal. Só que ele não suporta 2 semanas nessa vida dita normal. Ele não suporta 2 semanas nessa rotina com o filho e essa mulher e as pessoas daquela cidade, porque ele começa a tomar essas peregrinações, que a princípio são uma maldição, como um propósito de vida. E ele fica assim: olha, algum motivo tem para isso. E eu não sei o que é, e eu preciso descobrir. Ele se questiona: por que isso aconteceu comigo, né? Qual que é o propósito disso? Deve ter algum propósito para isso e eu quero descobrir. Então, assim, ainda que ele não tenha muito controle sobre essas viagens no tempo, ele se coloca essa interrogação, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Né? Ele começa a se questionar sobre a função dele, né? Sobre a função da vida dele. E dá um outro significado para isso, que a princípio era uma maldição. Então, para mim, isso foi um desenvolvimento bem legal do personagem, né? E no final a gente vê ele fazendo um ato revolucionário, né? Ele toma isso como uma missão, a maldição como uma missão. Mas, assim, em muitos momentos ele responsabiliza Deus por tudo. E eu acho isso problemático, né? Se você tem uma outra pessoa responsável pela sua vida, não você, então o outro te faz de gato, de sapato, te coloca pra lá, do avesso. E você é só um objeto, você não tá no lugar de minha vida.
Eu decido sobre ela, eu vou geri-la, porque é a minha vida. E eu acho que Caim fica muito nesse lugar, assim. Se a gente for pra gente realmente fazer essa leitura, né, como se a postura de Caim, na verdade, é a postura do ser humano, do homem diante de Deus. Então, acho que esse é um grande problema, você considerar que existe alguém que vai resolver sua vida. Né? E aí pode ser Deus, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu vizinho, pode ser qualquer outra pessoa. E se alguma coisa der errado na sua vida, você diz que a culpa é dessa pessoa ou de Deus. E não é, tipo assim, é a sua vida. É a minha vida. Então, eu penso assim, né? Sei lá, a posição de Caim é bem histérica. Mas eu gostei do personagem, acho bacana, eu gosto da revolta dele, gosto das tiradas que ele tem, gosto do embate dele com Deus, assim, do embate dele com esse grande outro. Senti falta quando acabou. Não foi um livro que me tirou do chão, assim, eu ri muito, foi muito divertido, foi deliciosa a leitura, mas ele não me fez flutuar, sabe? Como, por exemplo, As Intermitências da Morte, que eu terminei aquele livro e fiquei, não acredito. Demorei pra conseguir pegar outro, porque eu tava ainda lá apegada. Então eu dei um 4,5 pra ele, só por isso. Eu recomendo com certeza. Pra quem é religioso, pra quem não é religioso, pra quem conhece as escrituras, pra quem não conhece as escrituras, eu recomendo esse livro. Porém, se você for muito sensível a esse tema, se você se sentir ofendido, eu vou dizer isso 1000 vezes, né? Porque eu tô avisando. Talvez não seja a melhor leitura pra você, porque pode machucar, acho que vai machucar. Então vai ver outra coisa, melhor, tá bom? Gente, beijos. Acho que eu falei demais nesse vídeo. Será que deu certo? Me deem retornos. Muito obrigada pela escuta até aqui. Muitos beijos. Tchau, tchau.